Este estudo é referente à Lei de Deus. Saiba toda a verdade. A pergunta que eu faço é: existe uma lei eterna? Será que existe uma lei eterna? Evidentemente, sim, existe uma lei eterna. Nós vamos saber que lei é esta, tá bom? Que lei eterna é esta que as Escrituras ela nos passa? No programa anterior, a lei cerimonial ela foi abolida até a vinda de Cristo. Mas essa lei de Deus, ela existe até hoje, né? Ela persiste, existe, está vogando até hoje. Nós vamos ver segundo as Escrituras Sagradas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 119. No Salmo de 119, Salmo de número 119, o verso de número 144, diz assim a palavra do Senhor: os teus testemunhos são eternos, justo, e dá-me discernimento para que eu tenha vida. Então nós vemos aqui que a lei do Senhor, o testemunho do Senhor é eterno e justo, e dá discernimento para que tenha vida. Ou seja, através desta lei, através desse testemunho, nós podemos analisar que a lei do Senhor ela é eterna, né? E pode nos dar vida. Me lembro eu que quando o jovem rico chegou até Jesus e perguntou: bom mestre, o que posso fazer para ter a vida eterna? E Deus, né? Jesus ele falou claramente: conhece os mandamentos? Quer ter vida eterna? Obedece-os e viverás, né? Então, o Senhor Jesus explicou àquele jovem que se ele quisesse ter vida eterna, ele deveria obedecer aos mandamentos. Deus estava se referindo, né? Jesus Cristo ele estava ali se referindo aos mandamentos de Deus. Foi por isso que ele disse: conhece os mandamentos, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás. Então o Senhor Jesus ele falou essas palavras e perguntou ao jovem, a qual ele respondeu: sim, Senhor, eu conheço desde a minha mocidade. No Salmo de número 111, né, voltando aqui do Salmo 119, diminuindo aqui algumas páginas, no Salmo 111 e o verso de número 7, diz assim: as obras das tuas mãos são fiéis e justas, e todos os teus preceitos merecem confiança. Então firmes para sempre, estabelecido com fidelidade e retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Como também podemos entender que a lei de Deus ela é eterna? Porque em Mateus, no capítulo 5, e o verso de número 17, Jesus Cristo ele abre aqui parênteses, né, a todo o povo de Israel sobre os mandamentos do Senhor. Aí ele fala em Mateus, no capítulo 5, verso 17, ele diz: não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas se cumprir. E digo a verdade: enquanto existe céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Né? Então isso faz e dá a entender que a lei do Senhor ela é eterna. Em 1 João, no capítulo de número 4 e o verso 8, 1 João, capítulo de número 4 e o verso 8, diz assim a palavra do Senhor: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja bem, aqui está relatando
um dos atributos de Deus, que é o amor. Então, se Deus é amor, Deus, Ele é eterno. Ele é o gerador do amor, certo? Vamos compreender que Ele é o gerador do amor. E Ele exalta também a lei dele, o caráter dele, como amor. É tanto que em Romanos, no capítulo de número 13, e o verso de número 10, ele diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ou seja, abre ênfase e demonstra que a lei há vigor, que a lei do Senhor é eterna. Lembra-se que Paulo, escrevendo esses manuscritos, após 70 anos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Levítico, no capítulo de número 11, e o verso de número 44, fala a palavra do Senhor. Levítico capítulo de número 11, e o verso de número 44, diz assim: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagre-se e esteja santo, porque eu sou santo. E ele fala que a sua lei é santa, assim como ele é santo, né? Esse atributo que leva a nós entender que Deus é santo, também ele atribui à sua lei a santidade. É por isso que em Romanos, no capítulo de número 7, e o verso de número 12, de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom, né? Então esses atributos traz a memória, traz a entender que a lei de Deus é eterna. Porque se a lei de Deus não é santa e ela não foi eterna, Deus também ele não é santo e nem é eterno, né? Mas a palavra de Deus fala em Levítico 11:44 que Deus é santo. E se ele é santo, se ele tem esse atributo de santidade, a sua lei também tem um atributo de santidade. Ou seja, o que é prescrito pela lei está prescrevendo os atributos de Deus, ou seja, o caráter de Deus, né? Ele é trazido a nós, né, de forma escrita. O caráter de Deus, ele é pronunciado nas Escrituras por várias formas, né? Por amor, por santidade, né? A gente observa que a lei de Deus é amor, assim como Deus também é amor. E a gente percebe também em Levítico que Deus é santo, e em Romanos no capítulo 7:12, Deus também considera a sua lei santa. Em Mateus 5:48 diz que Deus ele é perfeito. Mateus capítulo 5 e o versículo 48 diz: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial que está no céu. Esse atributo de perfeição de Deus também é jogado para cima da sua lei moral. Porque no Salmo 19, o verso 7, diz que a lei de Deus, ela é perfeita. A lei de Deus, ela é perfeita. No verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábios os inexperientes, né? Então, em Mateus 5:48 diz, revela esse atributo de Deus, que Deus é perfeito e que nós tenhamos que ser perfeito como Ele é. E Ele também coloca os seus atributos, a sua lei.
Em Salmo 119, em verso 7, quando diz que a lei do Senhor é perfeita. Significa que a eternidade de Deus está em seu caráter. E o seu caráter, ele é perpétuo. Para você conhecer a Deus, para você entender quem é Deus, ele precisa ter amor. Ele precisa ter perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, lendo eu em Apocalipse, no capítulo de número 11, o último versículo, que é o versículo 19, diz: então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança, e houve relâmpagos, vozes, trovões, e um terremoto, e um grande temporal de granizo. Aqui Deus está revelando a João, ali na ilha de Patmos, Deus está revelando a João que o seu caráter, ele é eterno. Porque quando João olhou para os céus, ele contemplou ali o santuário de Deus. E o que é que havia ali dentro daquele santuário? O que havia dentro do santuário? Porque a Bíblia diz: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali fora vista o que? A arca da aliança. Em Apocalipse capítulo 11, o verso 19, diz que João viu ali no céu, quando se abriu o templo do Senhor, ele contemplou nitidamente a arca da aliança. Aí eu pergunto: o que havia dentro da arca da aliança? O que havia? Havia as 2 tábuas dos mandamentos, escritas pelo dedo de Deus, as 2 tábuas de pedra, maná e a vara de Arão. Louvado seja o nome do Senhor. O maná representava a providência de Deus, a vara de Arão representava a autoridade, e as 2 tábuas, o seu caráter, a sua lei. Uma lei que não pode ser extinguida, uma lei que não pode ser revogada por nenhum ser humano na face da terra, nenhum. Esta lei que ele escreveu com os seus próprios dedos, para evitar a falsificação da tal lei, para evitar fraude, ele mesmo escreveu em 2 tábuas de pedra a sua lei, os 10 mandamentos, e o considerou perfeita, e o considerou amorosa, porque aquele que ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Aquele que ama, ele cuida, ele coloca regras. Nós não somos como fora da lei. Se você ouvir alguém dizer que a lei de Deus foi abolida, jogue por terra em nome de Jesus e repreenda, porque nós somos regidos pela lei de Deus. Não tem como nós escaparmos da lei de Deus, não tem como. A lei cerimonial, que tinha o dever de mostrar a Cristo, essa sim, ela foi abolida quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Essa lei cerimonial de matança de cordeiro, de novilho, para sacrificar pelo pecado do sacerdote, pelo pecado daquele civil que tinha ali transgredido uma lei. Esta lei cerimonial, ela foi abolida, mas a lei de Deus, que é o que mostra o caráter de Deus, ela é perfeita. A lei que diz assim: não terás outro Deus diante de mim, essa lei ela é perfeita. Não farás para ti imagem de escultura, ela é perfeita. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, lembrar no dia do sábado para o santificar, esta lei ela está revigorando até hoje. Nenhum tio dessa palavra, nenhum tio dessa lei foi arrancada e nem tirada. Mas maldito será aquele que tirar ou acrescentar um tio ou um J à lei do Senhor.
Porque o próprio Jesus falou em Mateus 5,17 que enquanto existe céu e terra, não passará dessa lei antes que tudo se cumpra. Então não podemos arriscar nossa própria vida tentando banalizar ou desprezar aquilo que Deus fez para nos dar vida e abundância. As exigências da lei do Senhor devem estar logradas em nosso coração. Não podemos dar lugar ao homem, ou às mentiras, ou a quem quer que seja, como se tivesse razão alguma sobre a lei de Deus. Porque só existe um que poderia revogar a sua própria lei, o próprio Deus. Mas ele provou que a sua lei, ela é eterna e não tem fim. E isso vai acontecer, essa permanência da lei vai acontecer pelos séculos dos séculos. Queiramos ou não aceitar as consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías, capítulo 66, e o verso 22, diz: assim como os novos céus e as novas terras que vou criar serão duradouras diante de mim, declara o Senhor, assim durarão os descendentes de vocês e seu nome. E de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Então, mesmo que Deus ele venha criar, quando ele criar novos céus e nova terra, a sua lei ela vai continuar a persistir na vida do ser humano. Porque é impossível que nós venhamos viver sem uma lei. Assim como nós pegamos uma varinha, como por exemplo, para corrigir os nossos filhos dos seus erros, assim como nós ordenamos, filho, vá fazer isso, e ele tem que ir, Deus também tem suas leis para nós, para nos regir. E o que eu aconselho neste momento é que você seja um leitor das Escrituras Sagradas, que você venha começar a esfolhear a palavra de Deus, a Bíblia, pedir revelação a Deus para Ele te mostrar o profundo e o oculto, fazer como eu fiz. Quando eu, em minhas orações, eu dizia: Senhor, me revela o profundo e o escondido. Porque, irmãos, aqueles que vivem no engano, enganando a si mesmo e o seu próximo, com mentiras, ele vai ser condenado para o lago de fogo, que espera o diabo e seus anjos. Mas se nós queremos ser servos de Deus, nós temos que obedecer a lei do Senhor como ela é. A Bíblia Sagrada, ela não pode, nós não podemos adaptar ela a nós. Ao contrário, é nós que temos que se adaptar a ela. As nossas vontades não prevalecem quando o mandamento diz que não. A nossa vontade não vai prevalecer quando Deus quer e quando Deus diz sim. O que Ele ordenou, Ele está ordenado e pronto. Por isso que eu digo, sempre digo que somos privilegiados e especial por estar na presença do Senhor com vida, respirando, porque muitos não podem mais praticar algo bom na sua vida, porque já morreram. Então, se nós queremos ter vida eterna, vamos guardar os mandamentos do Senhor. Aí eu faço uma pergunta: mas será, irmão, que nós seremos salvos por guardar a lei de Deus, pelas obras? Dependemos disso para ser salvo?
são rascunhos que no próximo programa eu trarei aqui para a gente conversar, para a gente estudar. Vamos se dedicar mais à palavra do Senhor. Convide seus amigos, seus familiares, vizinhos, para se dedicar mais, tirar tempo para ouvir a voz do Senhor através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não vamos mais perder tempo ouvindo apenas os que os falsos profetas vivem dizendo, ou pessoas que muitas vezes dizem que é usado por Deus apenas para massagear o ego do seu coração. E as Escrituras muitas vezes dizem coisas contrárias do que essas pessoas levantam, dizendo que são profetas, e dizem para você. Vamos parar de dizer que assim diz o profeta tal, e começarmos a entender que assim diz o Senhor e pronto. O que o Senhor diz é mais importante do que o que o padre diz, do que o pastor diz, do que o irmão Erasto diz, ou o Chiquinho Paiva diz. Qualquer pessoa, não, as nossas palavras não vogam diante da palavra de Deus. Que esta palavra venha crescer no seu coração como uma semente, que venha crescer uma árvore bonita, frondosa, que venha dar frutos dignos de arrependimento, porque o Senhor Ele nos chamou para fazermos boas obras, assim como está escrito lá em Efésios, no capítulo número 2 e o verso 10, que somos escolhidos de Deus para fazermos boas obras. Então, no próximo programa, a pergunta é: será que somos salvos pelas obras da lei? Fique ligado, Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Maravilhoso, eterno Deus, queremos te agradecer, ó Pai,